Fala pessoal, estamos aqui com mais um Upcast, mais um tempo precioso de mesa que nós vamos ter. Desde já eu peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que ainda não compartilhou os nossos episódios anteriores, que você faça isso agora, comenta. É muito importante, se você está no Spotify ou se você está no YouTube, que você comenta, interage em algum momento, em algum lugar dessa tela, para que mais pessoas possam ser tocadas, mais pessoas possam realmente... A internet entende que o conteúdo é relevante, então ele dispara para mais pessoas. Então, faça a sua parte desde já. E, para quem não sabe, nós estamos aqui nos estúdios da MV7, nessa parceria com eles. Você que precisa dar um up, a gente sempre fala assim, você que precisa dar um up nas suas redes sociais, ali na sua empresa, precisa de algo, consultoria mesmo para suas mídias sociais, chama eles aqui também, nos chama, que a gente vai direcionar para o Matheus e a Vânia, eles vão disponibilizar, vão procurar te atender da melhor forma possível. E também, se você deseja gravar aqui neste lugar, você que é de Curitiba, região, você também pode. Procura eles, esse lugar precioso, esse lugar que é separado por Deus, esse lugar que tem um testemunho poderoso. Então você pode fazer parte disso também em nome de Jesus. Sem mais demoras, sem enrolar, você já deve ter visto aí na thumb quem que é o nosso convidado de hoje, mas talvez você não conheça ele. Talvez você ainda... quem que é Thiago Rodrigues? E eu tenho a honra de ter aqui hoje uma pessoa da minha casa, uma pessoa que faz parte do meu convívio, uma pessoa muito querida e, acima de tudo, é uma pessoa muito de Deus, é referência para o meu ministério. E eu tenho certeza que se você continuar conosco nesse tempo que nós vamos passar aqui, grandes coisas o Senhor tem a liberar sobre a sua vida, através da vida do Thiago. Nós vamos contar um pouquinho do que ele é, aonde que ele vive. Tiagão, prazer te receber aqui no Upcast. Meu prazer é meu, Thiago. Prazer é meu, cara. Que bom estar aqui com você, né? Com todo o pessoal aí que faz parte aí dessa equipe, né? Que estão aqui por trás das câmeras. Que Deus abençoe cada um. Aqueles que estão também nos assistindo, Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza que vai ser aí um tempo precioso, de preciosidades da parte de Deus para a nossa vida e para aqueles que nos assistem e nos escutam. Amém. Tiagão, muitos que estão em casa estão se perguntando quem é o Thiago. Pois é. Quem é pastor? O que ele faz, né? O que ele é. Vamos lá, então. Eu sou primeiro filho, né? Minha identidade é filho de Deus. Eu sou presbítero também, sou ungido presbítero pela Igreja Assembleia de Deus, em Paranaguá, congrego em Paranaguá, na igreja sede da Assembleia de Deus. Estou, né, como coordenador dos jovens, segundo coordenador de jovens ali no litoral. Então, as igrejas as quais a Assembleia de Deus tem ali na cidade de Paranaguá são aproximadamente 54, 55 igrejas que nós ajudamos ali no ensino dos jovens, na coordenação dos jovens. Também sou ungido ministro de louvor, né, na casa do Senhor, ministro do louvor, adoração na casa de Deus, e sirvo também a igreja local ali, ao lado do pastor Reginaldo dos Santos Alves, nosso pastor, meu pastor da minha família, e pastor também André Adriano, né, que é o pastor local ali na igreja sede. Então, esse daí é um pouquinho. Sou pai, né, da Ana Luísa, do Joshua e do João Gabriel, três preciosidades, e também esposo da Karen Cristina Alves Rodrigues. Então é mais ou menos por aí. Essa família abençoada, vieram ter um tempinho de férias aqui, né? Estão conosco, verdade. Estão em casa lá também, vão estar no Upgrade na noite de hoje, no esquenta que nós vamos fazer. E, Tiagão, eu te conheço lá da adolescência, quando você namorava com a Karen. Eu namorava com a pastora Iandra hoje, né? Com a Iandra. E uma coisa que sempre me marcou quando a gente se conheceu, quando eu estava ali, né? Adolescente, jovem, eu acredito, né? Não vou revelar quanto tempo isso faz, né? Não precisa. Mas
Sempre me chamou a atenção a forma com que você se dedica ali no ministério da oração, conduzindo louvor. Me atrai muitos olhos, me deixa assim, de certa forma, até empolgado em ver a maneira preciosa que você carrega isso. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal como que é a adoração na sua família. Eu sei que é uma família pesada de muitas habilidades, dons que o senhor conhece, um pouquinho do Juan, seu pai, O Rafael. Rafael também. E como é que é? Como é que foi na sua casa? Conta pra gente aí. Boa pergunta, Thiago. Nós somos uma família também de 3 filhos. O meu pai é o pastor Ananias, né? O pastor Ananias Rodrigues. Ele também é pastor na Igreja Assembleia de Deus. Hoje ele está dirigindo, junto com a minha mãe, né? Irmã Carmen, né? Rodrigues, eles dirigem a igreja do Bela Vista, ali no Valadares, né? E eles sempre nos ensinaram, né? Buscaram nos ensinar servir o Senhor e principalmente, Thiago, que eu acho que vai ser algo que nós vamos falar bastante aqui, a orar. A oração foi algo que foi muito nos imprimido, né? Impresso em nós, a questão da oração. O papai, ele sempre nos incentivava de uma maneira veemente a orar, né? Posso dizer assim que até muitas vezes obrigado, uma obrigação de orar. E para muitas pessoas essa palavra obrigação, obrigado, não é algo que soa muito bem. Sim. Porém, o que é gerado em nós é algo maravilhoso. Então, nós tínhamos o hábito e o costume de orar todos os dias, 6 horas da tarde. Então, nós poderíamos sair, brincar, nos divertir, jogar o futebol, brincar na rua com as crianças, mas nós sabíamos que às 6 horas da tarde nós tínhamos que estar em casa para tomar o nosso banho e se preparar para ter um momento com Deus de oração, 15 minutos, 10 minutos. Que top. No início nós não tínhamos um longo período, até porque a criança, o adolescente, ele não tem, né, rápido. toda essa vontade, esse desejo, né, natural ainda de buscar o Senhor. Sim. Mas foi através desse lugar que Deus começou a gerar em nós os dons, começou a gerar em nós o desejo de louvar, de adorar. Então, nesse ambiente de oração, Deus começou a destravar, né, em nós, o despertar, eu acredito, despertar e destravar o dom de louvar o nome dele. Eu e o Rafael começamos cantando, né, em dupla, né? O Rafael, um abraço para ele está em Cabo Verde, né, na África agora. Um abraço para você, meu irmão, que Deus te abençoe aí, você, a sua esposa Stephanie, a Rafaela e a Daniela, né, 2 meninas que ele tem hoje, que Deus deu a ele. E nós começamos a cantar juntos, então nós éramos uma dupla, né? Cantávamos hinos, eu não sei se você lembra, Thiago, dessa época. Olha, eu ouvi falar. Nós cantávamos uma música muito conhecida, um louvor muito conhecido aqui no Paraná, né? Que acho que você vai saber, assim, pô. Inclusive como que é os cantores? Não é Leandro e Leonardo. Não é... Zezé de Camargo e Luciano. Agora me vê. Eles cantaram: vai dar tudo certo. Eita, em agora. nome de Jesus. Então eu e o Rafael cantamos muito essa canção. Essa é uma canção Paraná. De vocês. Essa canção, ela pertence ao cantor Valdecir Aguiar. Ele é um cantor de São Paulo, né? Mas essa canção não era conhecida aqui no Paraná, até nós começarmos a cantar. Então ele nos cedeu a canção, nós gravamos e começamos a cantar, mas viajar assim, Thiago, é até bom. Tem no YouTube vocês cantando, Thiago e Rafael? Vai dar tudo certo, eu acho que não. Foi uma boa palavra sua. Talvez nós possamos até regravar essa canção de repente. Seria top demais, hein? É um sonho do nosso pai que nós venhamos a cantar novamente juntos, né? Como dupla.
talvez nós venhamos a realizar. Essa foi uma boa pedida aí, uma boa ideia. Mas não tem, porque na época que nós gravamos, nós não tínhamos ainda, né, essa tecnologia que nós temos hoje, o YouTube, Sim. os canais não eram conhecidos, era ainda a época do CD, né? Nós usávamos também a fita cassete ainda, então não vou revelar aí, mas já faz um tempinho. Então nós cantávamos desde criança e começamos a desenvolver então o ministério assim, em dupla. Com né? quantos anos? Eu tinha, na época, 9 anos, né? Nossa. E o Rafael é 3 anos mais novo, então ele tinha 6 anos. Nós começamos a desenvolver. Imagine. Já nessa época, começamos antes, mas desenvolver mesmo o ministério foi nessa época. E foi um tempo, Thiago, onde Deus começou a nos levantar com muita graça, né? Com muito poder. Nós viajávamos todo final de semana, nós estudávamos na semana e na sexta-feira nós já tínhamos que estar preparados para viajar. Então chegou até um período, né, que eu pedi a Deus misericórdia, pedi a Deus, comecei a chorar porque nós não tínhamos tempo para sair um final de semana, para brincar. Crianças, né? Se divertir. Mas foi assim um up, como diz aí, né? Foi assim um estrondo mesmo quando a gente começou a cantar essa canção em muitos lugares. E começou dentro da nossa casa, nós precisávamos de milagres, né? Em todas as áreas, e Deus começou a desenvolver. Então foi nesse ambiente de oração que nós começamos a desenvolver o ministério de louvor. Aí a partir aí dos 17 anos rompeu, eu rompi com a dupla. E o Rafael foi desenvolver o ministério dele, que era o ministério... Ele canta demais, meu irmão canta muito, mas ele toca uma bateria assim como poucos, sabe? Ele desenvolve... Inclusive, ele tem um canal também, né? Acho que é Rafa Drums, uma coisa assim, né? Que no Instagram tem bastante seguidores. Ele toca com... pessoas muito conhecidas lá em Cabo Verde, né? Legal. Ele tem feito algumas turnês em Portugal, na Inglaterra, na França. Então ele toca bem. O Rafael, um abraço para ele de novo. E ele, abrindo aqui um pouquinho, ele está como missionário lá? Não, tá como Rafael, trabalhando mesmo? Ele foi como para morar, desenvolver a vida dele. Ele teve um período que ele foi para a África, inclusive foi um período que eu também acabei visitando lá, né? Sim. Cabo Verde. Ele foi como missionário com os meus pais. Eu me recordo disso, por isso que eu perguntei se ele estava lá como missionário. Só puxar um pouquinho. Mais perto? Só puxar. Deixa eu puxar aqui, peraí. Aí. Melhorou? Tá bom? Pessoal aí da técnica, beleza, obrigado. Ele foi, então, eles foram como missionários, eu não vou lembrar agora, quer ver? Lembro. A partir de 2007, que foi a época que eu casei, 2008 eles partiram lá para Cabo Verde. E aí foi o pai, a mãe e os meus 2 irmãos, o Rafael e o Juan Rodrigues. Um abraço para você também, Juan Rodrigues. Juan Rodrigues é um exímio, né, cantor aí, canta também. Congrega na Igreja Quadrangular, na 10ª IEQ, ali em Paranaguá. E ele cantou aí no Raul Gil, né? Sim, uma tem música umas músicas conhecida, fortes aí, né? O vinho e o pão são vida e comunhão. Canta, precisamos trazer o Juan também aqui no Up. Fica convite aí. Ele vem. Se convidar, ele vem. Então, o Juan, um abraço para ele. Então, foram os 2 irmãos com meu pai para a África, com a minha mãe. E Deus desligou ali o cordão, né? Ali você já tinha casado, né? Eu já tinha acabado de casar, 2007. Um abraço para minha esposa. 2007, dia 7 de dezembro de 2007, nós casamos. E o meu pai, em 2008, partiu para a África e eu fiquei. E ali comecei, então, a desenvolver mais o ministério sozinho, né? Sim. Eu e a Karen. E nesse período que eles foram para lá, o Rafael encontrou a esposa. Foi o período onde eu fui ministrar também lá em Cabo Verde, né? Meu pai, os pastores lá me convidaram e eu tive aí a oportunidade de visitar, né, o primeiro continente aí fora do nosso continente, Cabo Verde, uma terra onde eles amam a presença de Deus, amam adorar a Deus. E foi um período muito especial na minha vida, né? Passamos 2 semanas ali conhecendo aquela terra
e adorando a Deus ali. Então, o Rafael conheceu a esposa lá em Cabo Verde, e aí eles ficaram 2 anos e meio lá como missionários, estabeleceram a igreja e retornaram para o Brasil. Ele ficou 8 anos aqui e depois retornou de novo para Cabo Verde agora para morar e viver com a esposa, né? Visto que a esposa dele, a Stephanie, um abraço para minha cunhada, ela é cabo-verdiana, né? Cabo-verdiana. São bênçãos de Deus. Então estão ali nesse período. Legal. E voltando ali, esse tempo todo, desligou ali o cordão umbilical, como você falou com seu pai. Sim. Aí continuaram servindo na adoração. Agora com a Karen, que também faz uma dupla, vou falar pra vocês. Os dois não sabem brincar. Eu digo que a Karen canta, né, Thiago? Eu fico ali auxiliando, né, dando uma palavra profética. O cara assim, é humilde, hein, irmão? Ela canta mesmo, a minha esposa, ela é uma bênção em nossa vida. Eu conheci ela lá na Quadrangular, né, lá é a 12ª. Um abraço aí pro pastor Samuel, a pastora Eliane, né, que são os pastores lá. E foi ali que eu avistei a Karen pela primeira vez, né? Ela é muito amiga da pastora Irandra, né? E eu vi ela ministrando as danças ali, cantando também. E eu falei, poxa, que moça especial, né? E eu nunca percebi, mas ela estudava comigo, sabe, Thiago? A Karen estudava comigo no Colégio Estadual José Bonifácio, na época, mas eu nunca tinha percebido ela. Ela sempre foi uma jovem cristã, bem na dela, bem centrada, né? Ao contrário de mim, né? Que era um jovem cristão... acelerado. Posso dizer, acelerado, né? E assim, não tão convertido, né? Como eu gostaria de ser na época. Era um jovem que ainda não tinha conhecido Jesus assim, de uma maneira, um encontro, né? Especial. Eu ainda tinha uns velhos hábitos, né? De olhar para as meninas, tinha um velho hábito de brigar, né? Muita briga em futebol. Meu Deus. Vocês, assim, só eu, né? Vocês não sabem o que é ser competitivo. A gente tava no retiro. Essa seria a palavra, né? Meu Deus. A gente tava no retiro, acho que era Antonina. Ali. Meu Deus. Era briga valendo, hein? Bola saiu, não saiu. E ali, qualquer motivo. A gente não sabia brincar, na verdade, né, Thiago? Que a gente acaba desenvolvendo, né? Eu acabei tendo aí um período da minha vida também de jogar futebol. Eu não cheguei a profissionalizar. O meu irmão profissionalizou, Rafael, mas eu não profissionalizei. Mas a gente jogava valendo, né? Então você acaba perdendo, né? Aquela brincadeira, e você tem que ter um nível ali, né? De saber discernir, definir ali que é uma brincadeira. Mas enfim, foi um período difícil na escola, mas foi ali que eu conheci ela também, mais particularmente, né? Na minha sala. Ela acabou indo para minha sala, a sala onde eu estava, não era minha, né? Mas eu estava ali. E a gente acabou se conhecendo ali, desenvolvendo o nosso relacionamento de amizade ali, né? E posteriormente casando, né? Então a Karen é uma preciosidade na minha vida, uma joia preciosa que sem ela, com certeza, na minha vida, eu não poderia viver tudo que nós temos vivido hoje. Então, um beijo para ela, eu amo muito ela. E reconheço que... Pegando esse gancho, Thiagão, vocês continuaram em Paranaguá, e aí teve uma fase que vocês foram para Manaus... Para São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Perfeito. E também viajaram, ficaram um tempo fora em Portugal, né? Como é que foi essas experiências ali, já casado, já vivendo no ministério, puxando, né, algumas coisas de ministério? Não sei se tem alguma experiência para compartilhar com a gente. Legal, Thiago. Então, só retornando aqui um pouquinho, no colégio mesmo, no último ano, terceiro ano, eu tinha 17 anos, teve uma virada de chave. Ali começou a destravar o meu ministério como ministro da palavra, como, eu posso dizer assim, uma referência de jovem cristão.
Como eu disse, eu não tinha um bom testemunho, né? Ainda não havia tido um encontro genuíno com Jesus. Na verdade, eu não havia tomado uma decisão. Eu acho que isso é da onde parte o ponto, onde você vai viver o ministério e o chamado. Alguns jovens, adolescentes que estejam nos assistindo, às vezes falam, pô, da onde vai vir esse up? Da onde vai começar a surgir? Ele surge a partir que você toma uma decisão consciente do que você quer. Eu tinha um testemunho na igreja e tinha outro testemunho fora da igreja. E eu comecei a perceber que isso não me levaria a lugar nenhum. É porque para você viver o que Deus tem, você precisa se entregar totalmente a Ele. E aí, na escola mesmo, tinha uma salinha, né, chamada salinha de oração. Mas eu nunca tinha passado naquela sala. Eu não queria. Eu falava, não, escola não é lugar para orar. Escola é lugar para se divertir, para jogar bola, para brincar com os amigos. Eu já oro na igreja. Essa era a minha mentalidade, né? Mas eu comecei a perceber que não era muito por aí, né? Seria importante eu também orar na escola, a oração. Voltamos a falar desse ponto. E eu, então, um amigo meu que não era cristão, ele era católico, o Thiago Christian, um abraço para ele. Um dia nós tivemos um momento ali e ele falou, Thiago, vamos na sala de oração, né, tal. E eu falei, pô, cara, não tem, era para eu convidar ele, né? Ele me convidou, porque, poxa, o Thiago não tinha uma vida, como eu posso dizer assim, não tinha uma vida cotidiana, né, de congregar, né? Ele era, como eu posso dizer assim, ele era alguém que não praticava, né? Era um católico não praticante, ele mesmo falava isso para mim. Então, ele me chamando para orar é porque ele gostava de mim e ele via que eu precisava orar, né? Porque eu não estava muito legal assim, né? E aí um dia aconteceu um episódio legal, umas meninas chegaram assim, pediram para conhecer e eu fui e nós chegamos lá e elas disseram para ele, você é crente? E ele falou, não sou, o meu amigo que era eu. E ela falou, pô, mas não parece que ele parece que você é. Falou assim, normal, Deus. Espontâneo, não foi algo programado. Mas para mim foi impacto. Porque, pô, as pessoas não estavam reconhecendo Jesus na minha vida. Sim, as pessoas não estavam vendo o brilho do Espírito Santo na minha vida, o testemunho de Cristo na minha vida. E aquilo foi um impacto muito grande. E a partir daquele momento eu entendi que eu precisava mudar, né? E eu tomei uma decisão, falei, não, eu quero realmente me parecer com Cristo. Em todos os lugares, no caso, né? Porque você já... Isso, na igreja já é normal. Já era normal. Eu cantava. Eu acho que o grande desafio, né, da nossa geração é isso. Porque na faculdade a gente vê quantos... Nosso pastor sempre diz, né? Quantos crentes 007. James Bond. Crentes escondidos ali, não querem mostrar para de repente não comprar uma vergonha, comprar uma briga desnecessária. Verdade. Mas só quem tem um encontro com Cristo que vê o quanto isso é importante. E foi uma preparação, Thiago. Foi uma preparação porque posteriormente eu iria entrar na faculdade, né? Na FAFPAR, a antiga FAFPAR. Hoje mudou o nome ali, mas continua a faculdade ali em Paranaguá. E essa transformação, ela veio mesmo de dentro, né? Foi impacto e eu tomei essa decisão de começar a orar. E eu fui para aquela sala e quando chegou na sala, tinha um crente lá, né, um cristão, e ele pregou veemente contra o pecado, né? E hoje em dia a gente tem tido problemas com isso, né? Muitas pessoas não gostam. Verdade. Quando a gente vem falar do pecado, né? Que na verdade, aquilo que nos afasta do propósito de Deus. O pecado ele nos afasta de viver a vontade de Deus. Né? E nós estamos sempre propensos a cair, né? Em errar. Mas essa luta contra o pecado ela deve ser algo constante em nossa vida. E os líderes de hoje eles precisam voltar a pregar essa mensagem contra o pecado. Nós não podemos nos conformar nós temos que ser inconformados, né? A palavra nos ensina a ser inconformados. E ali estava um jovem pregando veementemente, e ele, eu acredito, assim, na minha opinião, ele foi até
específico, porque ele falou assim: temos aqui na sala filhos de pastor, né? Eita. Bateu forte. E eu era o único filho, eu sabia que os crentes que estavam ali eu conhecia, e era só eu. Filho de pastor que não dão testemunho, né? Falam palavrão, ficam conversando com um monte de menina, né? Não dão testemunho. Meu irmão foi me confrontando, eu fui ouvindo e eu posso dizer assim, alguém que tinha o sangue muito quente, continuo tendo, mas eu não tinha o domínio próprio, Sim. né? A longanimidade, o fruto do Espírito Santo ainda não tinha sido gerado. E a professora ficou olhando porque ela já me conhecia, né? E quando ele terminou de falar, eu me levantei e fui na frente dele, Tiago, a professora Tiago, né? Fez assim, professora Elisa, uma mulher de Deus, uma mulher que foi uma boca profética na minha vida. Louvado seja Deus por essa mulher. Usava um coquinho, sabe, Tiago, na escola. Essa aí que... Testemunha firme e fiel de Cristo, professora de história, né? Que Deus levante professores nesse tempo, nessa época, cheios do Espírito Santo, é minha oração. E ela falou, Tiago, e ela ficou com medo que eu fosse agredir, de repente, o menino, porque eu era muito dessa maneira. E eu olhei para ele e falei assim, varão, a palavra que você pregou aí, e a pessoa que você pregou sou eu. E eu quero que você e esse povo que está aqui ore por mim, porque eu quero que Deus transforme a minha vida. Então, Tiago, isso é algo que hoje nós precisamos ver na vida do jovem. Os jovens hoje têm vergonha. O que vão pensar de mim se eu falar isso? O que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Eu acho que a nossa geração ela precisa lembrar que a maior preocupação dela tem que ser com o Criador, com o Deus que gerou ela, que trouxe ela à existência. Davi ele nos ensina que se o Senhor não nos formasse no ventre, nós não estaríamos aqui. Ele nos formou antes de termos ossos, né? A Bíblia diz que o Senhor nos formou no ventre, os nossos ossos, os nossos tecidos, né? Ele gerou dentro da nossa mãe a nossa forma, como nós seríamos. Né? Hoje tem tido grande confronto com a aparência, né? Os jovens têm tido ataques das trevas, né? Da rede social. O meu nariz é assim, o meu olho é assim, o meu rosto é assim, eu tenho que mudar isso. Mas eu venho aqui falar para você profeticamente, Deus te ama, Deus te escolheu, você é uma preciosidade para o Senhor. Oh, glória! Aos olhos de Deus não existe alguém igual a você. Oh, glória! Né? E esse espírito de inferioridade, de tantas coisas que trazem peso, opressão, depressão, ansiedade sobre a vida dos jovens, né? Caem por terra quando nós entendemos que foi o Senhor que nos fez. E Ele nos viu dessa maneira e Ele preparou algo especial para você, filha, filho, jovem que está nos assistindo. Deus tem uma tampa para sua panela. Eita, glória! Ô, glória! Eita, tem alguém glória. preparado para você, não se preocupe, não queira mudar, não queira transformar aquilo que Deus já fez em você. Deus tem algo especial, é um assunto muito polêmico, mas eu vejo dessa maneira, sabe, Tiago, que Deus preparou alguém para nós, alguém especial para a nossa vida. E ali naquele momento eu me coloquei no chão, eu me humilhei. E a palavra de Deus, ela é muito clara, ela diz assim, os que se humilham debaixo das potentes mãos do Senhor, o Senhor no seu tempo os levantará. E hoje, Tiago, o povo eles querem ser levantado por tantas coisas, por um vídeo no YouTube, um vídeo no Reels, né, do Instagram, Facebook. A gente faz tanta coisa para nos levantar, mas a gente tem que lembrar que quem levanta o homem é o Senhor. É nesse pessoal, né? O Senhor levanta. Agora, as redes sociais, elas vão amplificar. Elas amplificam esse levantar de Deus, né? Porque é o Senhor que levanta quando a gente se posiciona nesse lugar. Sim, né? e é bom, você citou ali sobre ser confrontado sobre pecado, a gente falar mais sobre isso, porque realmente, assim como foi com você, acontece com muitas pessoas que, se não são confrontadas, é da característica da pessoa, né? Os mais sanguíneos. Se é uma mensagem, talvez, de mais amor,
louvor, quietinho, comendo. Talvez naquele dia você não teria sido impactado, né? Fui impactado, Deus usou né? ele. Usou verdade. contra o pecado tudo aquilo que estava. Sim. Então, você vê, quando olha para a palavra de Deus, grandes pregadores assim também sendo levantados com essa característica. Verdade. Eu acho que, como você falou, que Deus levante muitos João Batista, Paulo, no início, Timóteo ali, que confrontava mesmo, né? Olha, o que vocês estão fazendo está errado. Com essas palavras, né? Claro, direto. Sim. Porque, por mais que, assim como aconteceu com você, filho de pastor, já tinha uma história. Eu tinha ali ministro de louvor, né? Já tinha algumas funções, mas não tinha o principal, que era esse ser confrontado por Cristo, né? Na verdade, eu não havia aceitado a Jesus como meu Senhor, Tiago. Né? E hoje existem muitos jovens, adolescentes, que eles estão na igreja. Alguns até nasceram na igreja, né? Os pais são cristãos, mas eles ainda não aceitaram a Cristo como o seu Senhor. Essa é uma decisão, ter um Senhor sobre a sua vida, né? Ter alguém que direciona a sua vida. Né? Você não faz mais o que você acha. Né? O que é ter um Senhor? O Senhor, antes de você tomar uma decisão, você precisa consultar a Ele. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, o que você acha disso? Né? Então, isso é uma escolha, porque Deus não nos obriga a fazer isso. Deus nos dá a liberdade. Se nós quisermos caminhar pelo que nós achamos, o Senhor, Ele se coloca na sua posição como Senhor, mas Ele respeita. Isso chama-se o livre-arbítrio que nós temos. Ele respeita esse posicionamento de nós tomarmos nossas decisões. Mas quando nós levamos a nossa vida até Ele, dizemos, Senhor, eu vim até aqui, estou vendo que não está dando certo. Eu estou entrando cada vez mais num buraco, eu estou me sentindo pesado, triste, amargurado. Eu não estou conseguindo viver. Eu estou querendo tirar a minha vida, na verdade. Eu não tenho mais para onde ir, eu não sei o que fazer. Então, eu quero que a partir de agora, eu quero tomar uma decisão, eu quero que o Senhor agora comece a me orientar. Quando nós tomamos essa decisão, então o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. E quando ele vem morar, Tiago, dentro de nós, ele começa então a gerar em nós a ansiedade pela oração, a ansiedade pela palavra. E quando nós começamos a olhar para a palavra, nós começamos a tomar decisões diferentes das decisões que nós tomamos antes de aceitar a Cristo. E isso é a conversão, é a mudança, né, de atitude. Pô, se eu falava tal coisa, eu não falo mais. Por quê? Sim. Porque isso fere o meu Deus, isso fere o meu Senhor. Pô, se eu tinha práticas, né, que iam contra o que a palavra diz, eu não tenho mais essas práticas, eu abro mão delas. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor e eu quero obedecer. E isso vai te levando por um outro caminho. E foi essa decisão que eu tomei naquela manhã. Eu dobrei meu joelho, eu pedi que eles impusessem as mãos sobre mim, eles oraram sobre a minha vida. E eu, então, comecei a viver atitudes diferentes ali no colégio. E, resumindo, a professora acabou ficando doente. Era um câncer que acometeu a minha professora. E nós não sabíamos disso. E depois de umas 3 semanas que nós estávamos constantes na oração, ela me passou a responsabilidade de continuar a oração no lugar dela. Eu disse, professora, tem vários outros jovens aqui que poderiam dar continuidade. Eles têm mais testemunho que eu. Eles são certinho na escola, eles fazem as coisas tudo certinho. Eu estou vindo de uma vida, professora. Acabei de sair de uma vida que eu fazia tudo errado, brigava, xingava, né? Aqui, fazia várias coisas aqui. E poxa vida, eu não sei como eu vou agir a partir de agora. E ela falou para mim assim, Tiago, olha só, você era isso, você fazia isso, né? Você agia dessa maneira, mas agora Deus mudou a sua vida, Deus mudou a tua história. E a partir de agora, você vai começar a fazer o que Deus mandar você fazer. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter essa responsabilidade de estar ali com eles na oração, de convidar eles para orar.
E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, Tiago, foi ir até as salas antes do intervalo, ir até a sala antes do intervalo e convidar os jovens para ir para a sala de oração. Porque na sala de oração nós não passávamos de 3, 7, 10 jovens, era sempre dessa quantidade. E Deus falou assim, eu tenho mais jovens aqui, que você falou, dos 007, que eles estão escondidos e eles querem orar. E eu falei, Jesus, mas como é que eu vou bater nas portas aí se... Eu estava brigando esses dias com um jovem lá daquela sala. Eu estava beijando uma moça daquela outra sala. Como é que eu vou lá falar agora de Jesus? Ele falou, você fazia. A partir de hoje você não faz mais. Eu tenho mudado e transformado a sua vida. Você vai passar a ser um testemunho a partir de hoje. E eu tomei coragem, o Espírito Santo me encorajou, e eu terminava a matéria antes de bater o sinal do intervalo, e eu saía uns 5, 10 minutos e batia em todas as salas e falava, hoje nós vamos ter oração lá na sala tal, terceiro D, que eu fazia parte. E Tiago, dentro de poucas semanas não cabia mais jovens dentro da sala, e dentro de poucas semanas nós estávamos com o auditório da escola lotado, os professores indo para a sala de oração, a diretora da escola indo para a sala de oração, as zeladoras da escola indo para a sala de oração, e Deus começou a ter fazer um avivamento, gerar um avivamento dentro do colégio estadual. Então foi nesse contexto que eu fui gerado. Eu fui gerado nesse contexto de oração, de entrar no meu quarto, colocar um louvor, fechar a minha porta, oh glória, e ouvir a voz do Espírito Santo, para onde Ele queria que eu fosse. Foi muito bonito. Eu parei de ficar com as meninas, eu parei de brigar, e o Espírito Santo me auxiliou. Comecei a orar pela minha esposa, nesse quarto, e Deus começou a gerar. Eu tinha brigado com a Karen, mas nós estávamos bem no último ano, foi o último ano. Ela foi para a igreja dela, eu congregava em outra igreja, na Assembleia mesmo, ela na Quadrangular. E depois de um período da minha vida, que eu já tinha terminado um namoro, eu comecei a orar, o Espírito Santo falou para mim no quarto. Isso acontece, tá, jovem? Isso acontece. Lá no quarto, orando, o Espírito Santo disse assim, pegue o telefone, ligue para sua amiga Karen, peça perdão a ela e diga que você quer ser amigo dela novamente. E eu peguei o telefone e liguei para ela, falei, me perdoe por qualquer coisa, por não ser o amigo que eu deveria ser, por não ser íntegro como eu deveria ser, por não ser justo, eu quero ser teu amigo de novo, me perdoa. E ali nós reatamos a nossa amizade. E depois de um tempo ela me convidou para ir num retiro, eu fui no segundo retiro, e aí nós nos aproximamos e nos casamos. E aí chegamos em São Luís, começamos a exercer nosso ministério em Paranaguá, e depois de um tempo nós fomos para São Luís, como missionários, Thiago. Vendemos tudo, menos a nossa casa, vendi todas as coisas lá da minha casa, os móveis, peguei esse valor e com o aluguel da minha casa, aluguei uma casa em São Luís do Maranhão, um apartamento. E nós chegamos lá, não tinha nada dentro do apartamento, tá? Isso sim, irmãos, é missão. Você chega lá, só tem um apartamento. E na frente do apartamento, Riviera, o apartamento, tinha o shopping Pátio Norte, que está lá em São Luís ainda, o shopping. E lá tinha o Mercado Mateus, que vendia móveis também, Eles tinham eletro. Eu trabalhei depois nesse mercado. Mas eu fui lá e nós compramos uma cama. No dia que nós chegamos, uma cama de casal, um fogão, uma geladeira e um ventilador, porque São Luís, misericórdia. É um calor assim. Abraço para todos os meus amigos que estão em São Luís. Jonadab, um amigo do meu coração, a Laiane, sua esposa, o Acrísio Júnior, um amigo do meu coração. Temos muitos amigos lá, a Gerla, o seu amado esposo. Todos que estão em São Luís, um beijo para vocês, um abraço do meu coração. Todos sem tirar aí, eu não vou falar os nomes aqui, porque senão depois alguns ficam tristes comigo, Mas todos vocês, que Deus abençoe vocês. E aí, Thiago, eu conhecia só uma pessoa ali, que era o Acrísio, e tinha mais um amigo meu,
que também morava ali, que eu tinha conhecido ele numa das ministrações que eu fui ali, né? Ministrar. Não está me vindo aqui o nome, daqui a pouco vem o nome dele para mim. E aí esse amigo me ajudou a conseguir um gás, né, que eu não tinha. E foi assim que a gente iniciou ali, fazendo as reuniões em casa, né, como a gente chama, alguns chamam de célula, né, outros chamam de culto em casa. Enfim, começamos a desenvolver o nosso ministério ali e ficamos ali durante 2 anos, 2 anos em São Luís do Maranhão. E Deus desenvolveu assim o up que vocês falam, sempre tem o up. Depois de 1 ano e meio. Porque nós fazíamos esses cultos e iam muito poucas pessoas. Elas iam e faltavam, daí na outra não iam. Né? Nós ficávamos naquela luta. Né? Numa semana tinha bastante gente, na outra tinha pouquinho. Assim... E não pegava assim, o fio ali da meada, digamos assim, o up não dava. E depois de 1 ano e meio a Karen falou para mim, amor, a palavra diz que se nós pregarmos, o povo não ouvir, nós temos que balançar aí, a bater o pó do nosso pé, né? E devemos ir para outro lugar, onde o evangelho seja aceito. Sim. Eu falei, poxa vida, você usou a palavra, né? Daí não tem como eu revidar. Eu falei, mas antes da gente ir, vamos jejuar, vamos orar e vamos ver o que Deus quer. Nós oramos, jejuamos no 7º dia, no domingo. Deus falou, pegue o violão e vá para a praça litorânea, né, que fica ali realmente na praia, né, onde a galera se reúne. E eu fui para esse lugar, Thiago, com a minha esposa, Ana Luísa, minha filha. Nós não tínhamos o Joshua nasceu em Portugal, que é um próximo passo, e não tínhamos o João Gabriel. E foi um jovem também conosco, o Rodrigo, lá de São Luís. E nós chegamos nessa praça, quando nós descemos do ônibus, Thiago, desceu 2 palhaços, caracterizados mesmo, né? Eles desceram conosco e com caixa de som, com microfone na mão, alguns equipamentos, e eu com o violão. Na época eu tinha ainda um cabelo comprido, assim, usava barba, e quando eu desci eles falaram assim, olha aí, ó, o Wesley Safadão veio tocar hoje, né? Brincando, né? Descontraindo e tal. E eu falei, vim mesmo, né? Vim mesmo aí para nós tocar, vamos fazer um som hoje. Mas dentro do meu coração eu estava falando assim, Deus, tomara que eles não vá para o mesmo lugar que eu tô indo. Porque se eles forem, não vai dar para ouvir o violão, porque eu não levei caixa, não levei nada. Então se eles fossem fazer o show deles, não ia dar para eu tocar. E eu tô indo ali na minha cabeça falando, tomara que eles... E eles foram exatamente pro lugar onde Deus tinha mandado eu ir. Eita. E quando chegou ali, eu tirei o violão, comecei a tocar. Aí um deles começaram a cantar, demorei muito pra te encontrar. Aí eu falei, cara, não é essa. Não é essa. Eles, pô, não é essa, mas a batida é a mesma. Aí que eu peguei, né? Pô, Thales pegou essa pegada. Eu falei, Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Aí eles, Thales, eu falei, pô, Thales. Daí eles, meu, você é evangélico, né? Você é... Falei, sou, cara, sou cristão, sou evangélico. Pô, que massa, cara, nós estamos desviados e tal. Cara, vamos fazer o seguinte, você veio para tocar aqui, eu falei, vim evangelizar, vim tocar. Eles falaram assim, vamos fazer assim, nós vamos começar a fazer o show, que nós somos contratados aqui para fazer, e quando a galera estiver aqui, lotado, você liga o teu violão aqui na nossa caixa. Eita Deus. E usa o nosso microfone aqui, e você pode louvar aqui a Deus. Deus usa até os palhaços, então. Você acredita nisso, Thiago? Cara, é incompreensível como Deus trabalha, como Deus age, as loucuras que Ele faz. E, Thiago, ali naquele lugar, naquele ambiente, cara, nós adoramos a Deus. Tem lá no Facebook esse vídeo ainda. Nós louvamos a Deus. Naquele dia, foi feito o up. Quando eu terminei de ministrar, acabou o show deles, eles mesmos pegaram o meu contato, várias pessoas, aonde é a igreja? Nós não tínhamos igreja local estabelecida. Eu falei, em tal lugar, que era o meu endereço. E ali nós começamos a fazer as reuniões, e a partir dali, Deus
deu o up assim, e nós iniciamos então a igreja, estabelecemos a igreja e demos ali continuidade a esse trabalho ali em São Luís. E ficamos ali, e depois o Rafael, meu irmão, assumiu. Ah, que legal. E foi quando nós fomos para Portugal. Mas foi assim que aconteceu o trabalho lá em São Luís, mais ou menos aí, bem resumido. Sim, tenho certeza que foi um tempo desafiador, né? 1 ano e meio, imagine você ali, e aí Deus vira uma chave lá no finalzinho, né? No final do percurso, que nós estávamos decididos a voltar. Né? Então, uma palavra aí, né? Nessa câmera aqui, né? Uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, né? Nesse momento, que estão nos assistindo. Você que tem um chamado de Deus, você que foi escolhido para o ministério, seja ele da liderança, seja ele pastoral, liderança dos jovens, missão, Deus, ele nunca erra quando ele te chama. Né? O que você precisa fazer é entender para onde e como ele quer te conduzir. Quando você ouvir essa voz, e como nós ouvimos essa voz? Volto para o ponto. A oração, a consagração. É nesse ambiente, irmãos, no jejum, na oração, que nós vamos entender, nós vamos nos aproximar do Senhor e entender para onde é que Ele quer nos levar. Então não desanime, não desista, não largue, não deixe. A palavra de Deus diz assim: o Senhor não tem prazer naquele que recua, o Senhor tem prazer naquele que permanece e continua olhando para o alvo. Ele vai te levar para o ambiente profético, ele vai te levar para a palavra que ele liberou sobre a sua vida, porque ele é Deus fiel e não volta atrás na sua palavra. Então persista, entre nesse lugar de oração e Deus vai te levar para a promessa. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí profética. Amém. Aleluia. Amém. E depois de lá mesmo, vocês já foram para Portugal ou voltaram? Tiago, olha a loucura. O pastor que nós caminhávamos na época, ele nos fez uma ligação de Portugal e disse que Deus estava falando com ele, outros pastores também que caminhavam ao seu lado em Portugal, começaram a profetizar sobre alguém que viria, que auxiliaria ele na obra lá em Portugal. Então ele entrou em contato e pediu para que eu orasse por isso, buscasse o Senhor a respeito disso. E eu e a Karen, então, começamos a orar. E era contrária à nossa vontade. Por quê? Porque a igreja havia acabado de despertar. Então é aquele ambiente onde está tudo acontecendo, né? Pessoas novas chegando, a obra crescendo, a igreja se desenvolvendo, famílias sendo estabelecidas. Então é um ambiente que você não quer sair, né? Mas você precisa, como eu disse, orar. Você precisa buscar o Senhor e entender o que Deus tem. E bem naquele período, a Crísio, que está me ouvindo, ele vai me ouvir porque eu vou passar para esse link, ele me convidou, ele é psicólogo, né? Na época ele, a Nayana, que hoje também já partiu para a glória, né? A esposa dele, é uma amiga maravilhosa, e a Crísio um amigo esplêndido. Ele, psicólogo, ela também, ele era psicólogo do Estado na época, e ele atendia o presídio de Pedrinhas. Não sei se alguns conhecem, depois você entra aí se quiser pesquisar. Mas é aquele presídio onde o nosso ex-presidente, né? O presidente Bolsonaro, ele disse que, né, teve uma polêmica, né, que presídio de Pedrinhas, né, um presídio onde não é bom nem que muitos estejam vivos. Foi bem polêmica, né, essa entrevista dele. Por que ele falou isso? Porque realmente ali é um local de pessoas muito perigosas. Hoje no Brasil é o presídio que tem maior índice de violência de todos os presídios, né? Antes era o Carandiru, né? Com o final desse presídio agora tem-se, né, esse presídio de Pedrinhas ali, que é um dos mais perigosos, né, de segurança máxima. E então ele me fez um convite para ir ministrar no Natal, uma palavra natalina, dentro do presídio. E eu fui, eu aceitei e fui. E nós estávamos num espírito de consagração, de oração.
Chegando ali, eu ministrei uma palavra no sujeito oculto, falando de uma pessoa que também passou por essas fases, que roubava, que assaltava, mão armada, teve homicídios, que foi o meu pai, o pastor Ananias, passou por esse processo, e eu falei na terceira pessoa, e no final eu disse assim, essa pessoa hoje é um pastor, e o filho dessa pessoa hoje está aqui pregando para vocês. E o que eu posso dizer a vocês? Que Deus tem o poder de transformar as vidas. E Deus pode mudar as vidas de vocês aqui, que estão aqui nesse presídio. Assim como Ele mudou a vida do meu pai, Ele pode mudar a vida dos vossos filhos. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. E aí começamos a cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E a glória de Deus invadiu aquele lugar. Os presidiários sendo batizados com o Espírito Santo. Eita, glória. Oh, glória, aleluia. A presença de Deus veio de uma maneira extraordinária. Os psicólogos do meu lado esquerdo aqui não sabiam o que fazer. Eu achava que eles já eram batizados, depois de saber que não eram. Não era. Eu peguei, deixei o violão, fui sentar lá atrás. A glória de Deus tomou o presídio. Os policiais lá fora com as metralhadoras deles ali, abaixada, cabeça baixa, a glória de Deus desceu ali. Eu fui lá para trás e naquele momento lá, um homem grande, ele me procurou, bateu no meu ombro e disse assim, eu vejo você em outra nação. E essa nação fala a nossa mesma língua. Eita, mas é uma outra nação. Eu vejo você com violão adorando a Deus e vejo muitas pessoas com as mãos levantadas adorando o Senhor. Só que ele disse assim, tome cuidado, porque você não pode deixar que o orgulho tome o seu coração. Você tem que entender que é Deus que está fazendo isso. Tome cuidado. Eu digo amém. Então, dentro de um presídio, Deus usa um homem que estava ali, recluso, para entregar uma palavra profética e uma resposta de oração, de jejum. O que eu tenho a dizer, Tiago, é nessa aqui de novo, né? Puxa Meu aqui. Deus. É nessa aqui. Ouve aí o que Deus vai falar para você. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele continua falando nos dias de hoje. Ô glória! Jovem, adolescente que me ouve, o mesmo Deus que usava no passado os apóstolos, Ele pode usar você nesses dias. Eu creio. Aleluia. O que nós precisamos fazer é entrar nesse lugar de oração, nesse lugar de compromisso com Deus, de consagração, de seriedade com Deus, de cumprir o que nós falamos com Deus. Se você coloca no teu coração de orar meia hora, ore meia hora. Se você coloca no teu coração de orar 15 minutos, ore 15 minutos. Mas cumpra com Deus a sua palavra e você verá Deus cumprindo a parte dele contigo. Deus ainda é o Deus que responde às nossas orações. Agora, faça a pergunta certa para Deus. E outra, não chegue com o teu coração decidido o que você quer fazer, porque Deus não vai te responder. Você precisa chegar diante de Deus dizendo, você quer isso ou quer isso, Pai? Eu não quero colocar minha vontade, eu quero que o Senhor me responda. Se o Senhor disser sim, eu vou no sim. Se o Senhor disser não, eu vou no não. E seja feita a sua vontade. E você verá Deus te responder. Porque tem oração, Tiago, que muitas vezes nós já sabemos o que queremos. Sim. E aí nós queremos resposta. E Deus não vai te responder. Deus não vai nos responder porque já escolhemos o que nós queremos. Então, quando nós colocamos diante de Deus, e era o meu caso, era o da Karen, nós estávamos bem. Eu estava trabalhando numa empresa muito boa, Cargonave. Um abraço para os meus amigos da Cargonave. O faturamento havia dobrado. O meu salário havia dobrado exatamente naquele ano. O reconhecimento das empresas que trabalhavam conosco, multinacionais, tá? Porque a agência marítima, eu fazia o desembaraço da carga, desembaraço aduaneiro para que entrasse a carga no navio.
E o que acontecia? Nós dobramos o faturamento, nós quase batemos o faturamento do agenciamento, que era a principal função da empresa, né? E eu tinha recebido a proposta de dobrar salário, de começar a preparar uma equipe para trabalhar comigo. Então, imagine, né? Profissionalmente eu estava desenvolvendo. Né? Ministerialmente também. Ministerialmente também. Né? E nesse período, Deus, então, usa esse homem para nos chamar para esse ambiente. E então foi assim que nós decidimos ir para Portugal, Tiago. De novo, por uma palavra profética. Uma palavra direcionada do seu pastor na época. E também ficaram lá um bom tempo, né? Meu Deus. 3 anos. 3, eu lembro, falei, meu Deus, não volto mais, esses abençoados. Gostaram? Gostaram de lá? Vou ficar por lá. Uma palavra importante para quem quer ir para Portugal, se você tiver força para trabalhar, e gostar de trabalhar, você vai prosperar. Em resumo, é isso. É um país que dá oportunidade, é um país que está em desenvolvimento, né? Ele precisa de pessoas. Se você for com o coração correto para lá, que é o que é difícil, Tiago, né? E com o coração correto. Qual é o coração correto? É o de Jesus. É o de servir. É o de amar as pessoas. Você vai prosperar. Agora, se você for com o coração com o desejo errado, com o propósito errado, você vai acabar tendo muitas decepções naquele país. Você precisa estar firmado, o teu casamento precisa estar firmado, o chamado que você tem em Deus, o teu ministério precisa estar firmado, e o foco, né? O trabalho, o esforço físico, sim, cumprir o que a palavra diz, com o suor do seu rosto ganhar seu pão, você vai prosperar. É um país, um beijo também, um abraço para os amigos que estão em Portugal, que nos assistem aí. Eu tenho saudade de Portugal. E aprove a Deus no tempo determinado, de repente nós voltarmos ainda. Ainda tem essa Tem uns essa mistérios palavra. aí que eu tô morando junto, né? Aí, viu? Né? Deus tem uma palavra ainda que não foi cumprida. Inclusive essa não foi ainda cumprida completamente. E eu creio que Deus irá cumprir no seu tempo. Né? Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas foi ali que nós geramos o Joshua, né? O Joshua, que eu queria colocar Yeshua, né? E a Karen disse não. Sabiamente. Jamais. Sabiamente. Eu queria colocar, foi uma revelação, nós estávamos num período de adoração e Deus queimou no meu coração esse nome. Eu falei, Karen, Deus vai nos dar um filho homem. Eu já tinha a nossa filha Ana, nossa princesa, nossa guerreira, e Deus colocou, ela não deixou Yeshua, mas eu coloquei Joshua, pronto. Que acaba sendo, né? A mesma raiz da palavra, né? E o Joshua é demais, o nosso batera, ele é espontâneo, ele vai para cima. Eu amo ele, né? E ele nasceu ali em Portugal. E através do Joshua, hoje, Tiago, nós temos acesso às nações. Sim. Você veja como Deus ele faz. Então, hoje, se eu voltar a Portugal, nós temos ali o livre acesso, né, ao país, através da vida dessa criança, uma semente que nasceu ali. Né? Hoje ele tem 4 anos já. E é um milagre, né? E tanto ele quanto o João, né? Meu Deus. Tem um testemunho forte ali que nós oramos juntos daqui, né? Quando soubemos, meu Deus, que as informações na época, né? E a gente ficou ali. Chegavam, né? Através das redes, né, sociais, umas coisas nós pedimos muita oração. Minha esposa, junto com a Karen, sempre ali conversando, né? E eu creio que tem um testemunho forte da parte de Deus quanto a eles, né? O Joshua, ele teve um problema que a bolsa da Karen, ela estourou, mas ela não estourou, ela teve um vazamento, começou o líquido, né? Ele começou a vazar e ela não percebeu. E o que ela percebeu é que não havia mais um movimento dele no ventre. Tá? Então, de uma noite para outra, ele começou a não se mexer. A não se mexer. E aí, eles correram para o hospital no outro dia e chegando lá, o Joshua estava sem respirar já há algum tempo. E isso, naturalmente, acabou trazendo consequências, né? Um pequeno derrame cerebral
E ele nasceu morto, Thiago. Nasceu desacordado, sem vida. E Deus soprou vida, né? Na época o nosso pastor orou conosco, a nossa pastora oraram conosco, nós também oramos. E Deus trouxe esse sopro de vida sobre... O Josh, inclusive, tem uma canção nossa que fala sobre esse sopro, e que foi gerada através da Ana Luísa, mas que serviu para o Josh também. E aí eles reanimaram ele, e ele ficou 30 dias na UTI, né? No neonatal. E depois nós conseguimos tirar ele de lá, Deus deu vida a ele. E o João nasceu aqui em Curitiba, ele é curitibano. O João é curitibano, nasceu aqui na Fátima, né? Isso. Senhora de Fátima, maternidade. E que cuidado dessas mulheres, né? Ali é um excelente local, coisa maravilhosa. E ele nasceu aqui e o João ficou 64 dias. Meu Deus. A Karen também teve alguns problemas e não conseguiu completar o ciclo ali de 9 meses. Nasceu com 6 meses, completando assim, na risca os 6 meses. Teve que passar por processo de amadurecimento do pulmão, transfusão de sangue, 3 transfusões de sangue. E ele lutou. Esse é o guerreiro, João Gabriel. Ele lutou e Deus deu vida a ele. E hoje está lá, né? Você está vendo lá, está lá na casa, já corre, quer subir aquela escada, quer pegar os brinquedos, né? Hoje ele acordou, falei para Thiago, ele acordou, daí o guarda-roupa tem o vidro, né? O espelho, e ele ficava olhando para o espelho, olhando para ele. Eu existo? Eu acho que ele falou, sou eu, né? E ficava olhando, eu fiquei reparando nele, ele olhando, e batia a palma e dava risada. Uma coisa maravilhosa. Hoje eles estão aí conosco, mas passaram por processos assim extremamente delicados, mas Deus fez-nos crescer com isso, nosso coração. Nós moramos em Paranaguá, então é 80 quilômetros aproximadamente, né? 90 quilômetros, e nós vínhamos a cada 2 dias, durante 64 dias para cá. E Deus nos sustentou nesse tempo, nos deu forças, nos deu condições também. E graças a Deus vencemos mais essa batalha. E um grande testemunho dos dois, né? Meu Deus, milagres. São milagres e com certeza tem chamado, são escolhidos pelo Senhor. Deus ainda faz milagres, né? Sim. E Ti, você, como eu disse no começo, né? Teu testemunho ali, sempre uma referência aí na adoração, ministrando louvor. Sei que tem umas canções suas, além dessa que você gravou com o seu irmão. É verdade, tem outras aí. Eu queria que você compartilhasse, pegasse a viola. Vamos Não sei se o povo aqui de casa gosta. Opa, vamos ver aí, né? Se o pessoal vai aprovar aí, né? Nós temos tem uma canção linda, nova aí, né? É Espírito Santo? Espírito Santo. O nome da canção que gravou com a Karen. Essa daí tá lá no YouTube. Essa canção a gente vai colocar na descrição aqui, ou nos cardzinhos ali, o link para direcionar para essa canção. Pode ir já? Manda bala. Espírito Santo, eu te convido pra cantar comigo essa canção. Espírito Santo, eu te convido pra cantar comigo essa canção. Vamos lá, Espírito Santo. Contigo eu vou voar na imensidão do céu e mergulhar nas profundezas do seu amor, do seu amor. Em suas asas não há limite,
e a eternidade para mim é o seu convite. Inescrutáveis seus pensamentos, mais acessíveis aos que são pequenos de conhecer. Espírito Santo, quero te conhecer cada dia mais, quero te conhecer. Espírito Santo, quero te conhecer, quero te conhecer. Escute, e cada vez que eu me aproximo, o teu fogo queima em mim, e tudo que não vem de ti não fica aqui, não fica aqui. E cada vez que eu me aproximo, o teu fogo queima em mim, e tudo que não vem de ti não fica aqui, ou não fica aqui. Jovem, escute, então deixa queimar. Eita glória. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar este fogo em mim. Espírito, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o teu fogo em mim, Senhor. E só os seus ministros não negue o teu fogo. São os seus ministros, oh glória, queremos queimar. Oh, uma coisa quero pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias, todos os dias. Uma coisa eu quero te pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eita, Jesus. Ti, nesse mesmo atmosfera, essa é uma das coisas que mais eu me sinto tocado quando você ministra, essa paixão, essa força. E nós estávamos vindo para cá conversando, né, de como algumas coisas sempre voltam às raízes. Como é para você aí que dirige louvor, conduz aí, talvez pessoas estejam nos assistindo ali, jovens ministros de louvor, estão começando na música. O que você deixa aí de orientação? Você que, para mim, é uma grande referência, tenho certeza que para muitos também. Eu quero agradecer, Thiago, o teu reconhecimento, né, teu coração, a tua humildade, de nos olhar dessa maneira, de nos ver dessa maneira. E quero dizer que você e sua esposa também são inspiração para minha família, pessoas que abriram mão da sua vida, né? Essa canção aqui diz, né? Também no começo, eu não vim para o começo dela, mas ela diz assim: eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Então, o conselho, Thiago, que eu posso dar, olhando para a vida de vocês, ouvir o Senhor me chamar. Glória, eu
eu gastarei minha vida. Muitas vezes essa canção é bonita, mas a intensidade e a verdade dela, ela não é tão romântica. Ela passa a ser algo difícil, algo que nos desafia a entregar nossa vida um pouco mais, né? Nós trabalhamos, nós cuidamos da nossa casa, nós entregamos nossa vida ao ministério do Senhor, que é amar pessoas, servir pessoas, ensinar pessoas, servir a igreja do Senhor. Então, isso é desgastar, isso é dar a nossa vida. Né? Muitas pessoas dizem assim, você não daria a sua vida por ninguém, né? Simplesmente olhando para o fato de subir simplesmente o principal fato de subir a uma cruz e entregar a sua vida, que foi o que Jesus fez. Mas Jesus entregou muito antes a sua vida, sim, de que quando ele subiu na cruz, a cruz foi a consumação. A cruz foi a consumação, mas entregar a vida é gastar a vida. Entregar a vida por alguém não é apenas subir na cruz e entregar a vida, é gastar a sua vida por alguém. E gastar a vida é acordar horários que você não acordaria normalmente para orar por alguém. Oh, glória, né? É você deixar o teu almoço muitas vezes para você ter um tempo com alguém. É você pegar o que você tem de recurso e você distribuir. Oh, glória. Isso é gastar a sua vida. Pegar a sua família quando você poderia ter um tempo só com ela e você dividir com outras pessoas. Eu estou gastando a minha vida. Então, o conselho, Tiago, que eu poderia dar para os ministros mais jovens é que a adoração ela não é apenas pegar um violão e você liberar a tua voz. A adoração ela é uma vida com Deus. Ser ministro do Senhor é o que Deus está chamando nesses dias. Cada atitude sua louvar o Senhor. Cada atitude sua, cada ato seu, ele ser um modo de adorar o Senhor, é viver isso. Quando nós chegamos diante de um microfone como esse, né, de câmeras, puxa vida, de um equipamento tão bom, maravilhoso como esse, tem pessoas que ficam, às vezes, preocupadas, jovens chegam para mim, Tiago, mas como é que você chega diante de câmera, de lugares que você vai ministrar e você não fica tremendo? Irmãos, eu aprendi algo que quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, Tiago, nos humilhamos, não existe lugar mais seguro, porque dali você não cai. Verdade. Agora, quando nós nos colocamos em um lugar alto, é perigoso, porque você pode escorregar. Então, quando você vai para esse lugar, para os pés do Senhor, que é onde nós vivemos, na verdade, você não tem mais para onde ir. Você não tem onde ir. O que acontecer? Eu estou ali, eu estou seguro. Então, é ser o que você é ministrar o que você ministra. Então, é natural. Você não vai fazer uma performance, você não vai fazer algo ali diferente. E o que nós temos visto hoje, infelizmente, é muita performance, Tiago. É importante? Eu acho que mas a essência não é essa. A essência é você... E nossa geração precisa disso, porque senão nós vamos gerar uma geração de performance, mais vazia. E o que eu vejo é que Deus está hoje chamando uma geração que vive adoração, que às vezes não sabe tocar muitas notas, né? Alguns até reclamam, mas, cara, cada nota que ela toca é verdade. Oh, glória, cada palavra que sai da boca dela é verdade. É diferente você pegar o violão e dizer, né? E dizer aqui, ouve o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Isso é real. Deus fez isso comigo. Ele bateu aqui e eu respondi. Eu não vou parar. Eu estou cantando o que Deus fez e o que eu estou vivendo. Então, o meu conselho à nossa geração é viver isso, buscar viver isso, buscar ouvir a voz de Deus no particular, né? E quando você for para onde não é particular, o Senhor vai estar com você. O meu conselho é esse, consagre a vida ao Senhor,
ore ao Senhor, ouça o que Deus quer ouvir. Não só o que Deus quer ouvir, ouça o que Deus quer que a igreja ouça. Oh. Às vezes a gente vem com músicas que estão no né? Estão aí na, né? Yahvé, Rafa, né? Elohim, Shaddai. São músicas maravilhosas, mas espera aí, é o que Deus quer hoje para o culto? É o que Deus quer falar hoje? Para esse lugar. É esse lugar que Deus quer que a gente vá? Ou é, né? Ou é lá, sei lá, um hino da harpa? Por que não? Né? Uma canção mais antiga, não sei. Então eu acho que essa sensibilidade, Thiago, é o que a nossa geração hoje ela precisa ter. Ela precisa estar pronta pro sobrenatural. Ela precisa estar pronta para a condução do Espírito Santo. Precisamos separar as canções dentro da oração. Nós não podemos chegar no sábado ou na sexta e escolher a canção para sábado. Ô glória, ô glória. Nós precisamos, a partir do domingo, já de manhã, falar: Pai, nós vamos ministrar sábado que vem, o que o Senhor tem? A equipe começar a orar por isso, ela começar a buscar o Senhor desde aquele dia, Deus ir ministrando durante a semana o que Ele quer. O nosso sábado vai ser diferente. Sim. O nosso sábado, o nosso resultado vai ser mesmo diferente. Que, pegando esse gancho, Tia, eu acho que mesmo que a gente vê assim às vezes sem uma estrutura, por exemplo, até musical, mas a mensagem de louvor ali sabe seguir aquele repertório, por exemplo. Então, Sim. orar com base, Senhor, no repertório. Nesse repertório que nós sabemos Sim, tocar, sim. nada mirabolante, claro Sim, que o Senhor pode sim. vir, tomar os músicos na hora e começar uma Verdade. canção nova, né? Mas nesse estágio, talvez, inicial, nós sabemos No isso. que nós temos. O que nós vamos fazer com isso? Cara, entra no secreto com essas músicas e sai de lá com uma Convicto. resposta. Que aquilo é uma verdade sua, né? Convicto. O pastor Marcelo veio alguns podcasts atrás falando sobre isso, que nós devemos cantar as nossas verdades. Por mais que é repetitivo, talvez, mas é a nossa verdade. Né? E buscar aquilo que você falou, a verdade para a igreja. Para a igreja. Né? Os músicos talvez mais avançados ali, tem ali uma zona, não, eu sei fazer dessa forma. Não mecanizar o agir de Deus, né? Perfeito, Thiago. Não colocar o agir de Deus Nós aqui nessa xícara. Ensaiamos essa, vamos tocar essa. É. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar dentro disso, mas dar essa liberdade, Thiago, que é exatamente o que você conseguiu explicar. Exatamente dentro do que a gente tem, da liberdade. Dentro dessa xícara, desculpa te interromper. Verdade. Dentro dessa caixinha, dentro desse... A gente ter uma liberdade para o Espírito Santo, né? Sim, mas uma liberdade que num lugar que a gente já vive. Já vive. Esse é o ambiente. Esse é o ambiente. E a gente vê, né, cara? A gente vê, né? Cara, quer ver, ó? As minhas lamparinas estão acesas. Isso tem que ser verdade. Isso tem que ser real. Só estou esperando o barulho dos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Então é uma realidade. As minhas lamparinas, e o que isso significa? Eu tô, cara, diante dele, cara. Eu tô indo trabalhar, mas eu tô indo no carro queimando. Entendeu? Eu tô vindo aqui pro podcast, Thiago. Cara, mas eu tô vindo ali já na dimensão. Glória. Eu creio que a nossa geração, ela precisa... E isso são referências que hoje Deus precisa levantar. Porque nós temos David Keelan, né? Uma geração
um pouco antes, Ana Paula Valadão, né? Nós temos uma geração que veio, que eles tinham, e têm, eu creio, mas eles tinham uma vida com o Senhor, e nós somos gerados nesses ambientes de adoração. Né? Agora, tem homens nos dias de hoje que têm visto, mas nós temos visto também muita performance. Né? E nós precisamos de exemplos de adoração espontânea, daquilo que nós vivemos diariamente ser amplificado, ser desenvolvido. Então, na minha opinião, Thiago, e o conselho que eu poderia dar e o que eu busco viver, né? Eu não sou o melhor nisso, mas eu busco viver isso diariamente. Poderia até melhorar em muitas coisas, mas eu gosto de pegar o violão e ouvir o que o Espírito Santo tem e, às vezes, entregar 4 notas, 5 notas aqui dentro de uma escala simples, aquilo que o Espírito tem para a igreja. Essa é o que eu busco viver. Sim. E tem algo no seu coração queimando para esses dias, uma canção, uma palavra, que você fala assim, poxa, estou diante desse conselho do Senhor nos últimos dias, diante dessa palavra, que você queira deixar para a gente, que a gente possa compartilhar aqui. Eu tô dentro desse contexto dessas canções que eu acabei aqui de ministrar. Essa do Yahvé é uma música que traz um ambiente muito, muito livre, né, para adoração e traz a vontade de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, né, para a igreja do Senhor, para os jovens nesses dias. Lamparinas, porque as lamparinas é o quanto nós estamos na presença de Deus, estamos preparados, estamos vigilantes, estamos orando. Né? A minha lamparina está acesa. Por que ela está acesa? Porque eu estou mantendo ela acesa. Para quê? Para me encontrar com Ele. E aí depois ele vai dizer, tem fogo nos olhos. Ou seja, eu estou tendo uma revelação dele. Eu não imaginava. Estou só te esperando. Então, eu estou vivendo esse contexto, Thiago, nesse tempo de me aprofundar na presença de Deus, de ver o sobrenatural de Deus, de ouvir o que Deus tem e ver os sinais do Senhor sendo vivido nesses dias, o batismo com o Espírito Santo, essa chama do Espírito Santo sendo acesa na vida da nossa geração. Eu acho que seria por aí o que Deus tem falado. E a pergunta que a gente faz para todo convidado, qual foi o momento, assim, você falou alguns ups, mas sim, um que te marcou, assim, que você teve um encontro com o Senhor, que teve um ali, você viu que a partir dali realmente foi um upgrade na sua vida? Thiago, nesses dias mais recentes, né, ministerialmente falando, e aquilo que eu estou vivendo nesses dias, foi entender que o que Deus quer fazer na minha vida já está acontecendo. Às vezes a gente fica esperando um momento onde Deus vai fazer isso na nossa vida, mas a gente tem que lembrar que Ele já deixou essa palavra, Ele já liberou essa palavra através dos profetas. Então nós precisamos apenas viver dessa maneira. Né? Eu vou cantar, eu vou ministrar, eu vou pregar, eu já vou pregar e ministrar com essa convicção. Eu vou viver essa convicção nos dias. Então, eu creio que nesses dias o que Deus mais ministrou no meu coração é isso. Eu não vou esperar uma oportunidade para mostrar o que Deus fez. Eu já estou vivendo. Então, o up nesse período da minha vida é isso. Deus já está fazendo, né? Deus já está movendo e eu estou vivendo isso, eu estou com intensidade me entregando a isso. Foi bom você falar sobre isso, que eu creio que algo que nós temos ministrado também, que muitas pessoas esperam um acontecimento muito bom ou muito ruim. Claro que o Senhor pode, né, direcionar para isso, né? Assim como você contou a experiência lá no presídio, né? Foram momentos, mas o que o Senhor estava fazendo? O Senhor já estava preparando,
Isso, né? O Senhor já te levou para a cidade que já tinha aquela palavra que foi liberada. Então lá era o lugar que você iria receber. Eu precisava ter esse entendimento. Então nesses dias, muitos de nós pecamos ou esfriamos a nossa fé porque não entendemos que estamos no processo de upgrade do Senhor nas nossas vidas. Estamos num processo onde o Senhor lá na frente vai marcar, mas Ele está fazendo, né? Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Nós estamos num processo silencioso de Deus. Sim. Estamos num processo onde Ele está colocando anjos, está movendo céus para aquele dia chegar de realmente cumprir a promessa, de realmente uma mudança, uma efetivação ou algo no ministério, né? Eu creio que passa muito, e a mensagem que nós queremos deixar, eu creio que se encaixa muito disso, que existe um processo onde nós entregamos a nossa oração sabendo que o processo está sendo feito. O Senhor não colocou a nossa promessa numa caixinha e falou, tá lá no tempo, lá no futuro, lá quando estiver chegando perto eu revelo. Não, Ele está num processo de entregar, né? Verdade. Então, nesse processo, Ele está vendo, poxa, ele deixou de orar, poxa, ele deixou de entregar, poxa, ele deixou de se relacionar, né? Então, passa por esse crivo nosso, né? Do tempo. Passa pelo nosso posicionamento, Tiago. Pelo nosso posicionamento. Essa questão da oração é tão, Tiago, primordial nos dias de hoje, porque você só vai ter essa convicção de que chegou o tempo de Deus quando você estiver nesse diário de oração. Porque é esse diário de oração, esse diário de separação para o Senhor, em que a promessa se realiza. Enquanto você estiver esperando chegar um momento para você ter essa prática, cada vez mais você vai demorando para viver o que Deus tem, né? Passagens aqui, Lucas, né, 13, 10 aqui, tinha uma mulher ali que estava com um problema, né? Ela tinha um problema e ela tinha uma enfermidade. E a Bíblia diz, Thiago, que Jesus chega na sinagoga, a mulher estava lá e tinha muitas pessoas lá, e a Bíblia diz que Jesus começa a observar as pessoas que estavam na sinagoga. Esse é um processo que eu estou aprendendo, porque eu não tinha essa visão. Antes de ser liderar, eu não tinha essa visão. Eu me ligava com Deus e esquecia o resto, mas o líder não pode viver assim. Ele não pode. Ele tem que estar ligado com Deus, mas ele tem que estar ligado no ambiente que ele está. E Jesus era assim. Ele chegava no ambiente e ele já sentava ou ele se posicionava de uma maneira que ele queria saber o que o Pai tinha para aquelas pessoas. Na verdade, Jesus, na oração, Deus já falava para ele o que iria acontecer naquele lugar, o que ele queria para aquele lugar. E quando Jesus entra na sinagoga, a Bíblia diz que Jesus vê uma mulher que precisava. Então nós, como liderança, quando estamos nesse ambiente de oração, nesse ambiente profético, nesse ambiente de consagração, né, essa preparação para o culto, nós não chegamos no culto para nos preparar. Por isso que eu disse que começa no domingo. Eu começo no domingo orando, consagrando, me separando e falando, Pai, o que o Senhor tem para o sábado? Ou se for o domingo, o que o Senhor tem para o domingo? Eu vou me preparando e quando eu chego lá, eu já sei o que Deus quer. Ele já falou, Ele está comigo, eu sei que Ele está comigo. E quando eu chego nesse ambiente, eu percebo o ambiente e vejo o que Deus tem. E Jesus fez isso. Ele chegava, ele se preparava antes. Ele orava antes, ele não chegava no momento para orar, ele orava, se preparava. E quando chegava no ambiente que era onde Deus queria operar, ele já sabia o que ia acontecer. Então ele sabia que ali tinham homens religiosos que não iriam concordar que aquela mulher fosse curada. Ele estava num ambiente onde ele sabia que apenas a leitura ali, né, só as letras ali não iam resolver a situação. E ele então chama aquela mulher, ele ora por aquela mulher e ele efetiva ali algo que Deus já havia decidido fazer. E os homens contestam o que ele faz. E quando os homens contestam, ele contesta eles dizendo assim, vocês cuidam das coisas de vocês, dos animais de vocês. Como eu não poderia salvar uma mulher como essa, que é filha de Abraão?
né? E contesta o sentimento daqueles homens, o desejo, a visão daqueles homens, que era uma visão que estava ligada à tradição deles. Então, por causa da tradição deles, Deus não poderia operar. No sábado, você faça esse milagre outro dia. Jesus diz, não existe dia para salvar a alma. Não existe contexto para alguém ser salvo. Oh, glória. Todos os dias são. Então, Tiago, a questão da promessa, ela foi liberada. Jesus nasceu, a promessa nasceu, e ele começou a viver a promessa. Ele não esperou chegar lá nos 3 últimos anos do ministério, ele já vinha vivendo, ele já vinha... Agora, a questão de reconhecimento, de verem de maneira diferente o seu ministério, aconteceu mais para frente, mas ele já vinha vindo. Então, hoje eu estou aqui no Upcast, né, os curitibanos, né, vão me ver, outras pessoas vão me ver, né? Gente, isso daqui é um resultado daquilo que nós já vamos vivendo diariamente. Então, nós temos que viver essa promessa diariamente, Tiago. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, preguei, o Espírito Santo me fez lembrar, ele me falou, a mensagem que foi pregada lá na igreja foi sobre a promessa. Promessa de Deus, né? Então, Tiago, é isso. Eu creio que o que vocês estão vivendo hoje como igreja, com a juventude, é a promessa de Deus se cumprindo, é a manifestação da glória, do poder de Deus. E o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. Amém. E o chamado, o ministério que você, a Yandra, tem, eu creio que chegou um tempo especial aí na história de vocês, ministerialmente, e creio que vocês já estão vivendo isso. Apenas vocês vão, de repente, as pessoas vão reconhecer ou ver de maneira diferente isso. Então, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo aí a questão da promessa. Amém. Obrigado por essas palavras, obrigado pelo tempo que nós passamos aqui. É uma honra te receber aqui. Para você que está em casa, gente, sigam lá, Thiago Rodrigues, Thiago B. Rodrigues, é isso? B de bola. Thiago sem H. Thiago sem H, B de bola, R de rádio e D de dado. Pô, é difícil esse aí, vai fazer o quê, né? Thiago B. R. D. Rodrigues. É isso aí, o Instagram é esse daí. Sigam lá, sigam o ministério. O Thiago não para. Eu vejo tá subindo em barco, pregando em ilha, violão nas costas, para cima e para baixo. Verdade. Estamos correndo aí a carreira. O litoral todo ali, a Curitiba também, quando tem tempinho. Sim, sabemos que é bem corrido, ainda mais com 3 crianças, mas obrigado mais uma vez por esse tempo. Que agradeço. Tchau. Obrigado por compartilhar um pouco aqui, em pouco tempo, né? Queríamos nós ter muito mais tempo. Grandes experiências, grandes testemunhos. Eu tenho certeza que o Thiago tem grandes testemunhos de retiros aí, ministrações. Tem. Nós estávamos falando de como a nossa oração tem sido para trazer experiências como nós tivemos, né? Verdade. Experiências de ver coisas assim que você fala assim, não. A gente conta para os nossos hoje, parece que não é verdade. Surreal. E isso tem queimado nosso coração mesmo, né? Nesses dias. Nesses dias. Verdade. Não sei, para fechar aqui, tem alguma experiência assim que você fala assim, puxa, marcou meu ministério? Tiago, olha, tem algumas, né, que marcaram a minha vida. Uma delas foi num congresso que nós tivemos aqui no Paraná, foi em Maringá, né? Pastor Gisel Gomes estava pregando ali naquele dia e ele já iniciou a mensagem chamando uma pessoa muda para vir cantar o hino da harpa. Eita! Como é que faz? Tem alguém mudo aqui no nosso meio que não fala? Traga ele aqui em cima. Dá o microfone para ele. Canta o hino da harpa. E a pessoa começa a cantar. A glória de Deus já... Como que você consegue? Eu já não conseguia ficar em pé. Enquanto ele vai cantar aqui o hino da harpa, eu quero chamar uma pessoa aqui que está com câncer no fígado para subir aqui em cima desse púlpito. Deus vai curar você hoje. A pessoa vinha estava com o negócio para fora, assim, já...
era no fígado, no intestino, e já estava com um negócio para fora que não conseguia ter ali o desenvolvimento natural, e a pessoa ser curada instantaneamente. E aí começou a acontecer várias coisas. Tem alguém aqui que tem tantos centímetros a menos na perna, era um ginásio, né? E aí vinha uma pessoa mancando, senta aqui nessa cadeira, estica a perna dele, deixa ele aí enquanto ela está cantando aqui. E aquela pessoa vê a perna, ninguém foi lá orar por ela, a perna dela subindo, Thiago, sozinha, se aparelhando uma na outra, e a pessoa começar a correr na frente. Então são coisas assim que elas estão disponíveis, mas existe esse lugar, Thiago. E se nós, Thiago, que hoje estamos na liderança, os pastores que hoje estão na liderança, eles não entrarem nesse ambiente, Jesus já pagou um preço por nós, para a nossa salvação. A salvação foi nos dada de graça, né? Não foi de graça, mas é de graça para nós. Jesus se entregou. Mas esse lugar de santificação, de se aproximar de Deus, é um lugar que nós precisamos buscar, nós precisamos entrar, e é um preço, né, de separação, de busca, de oração, que a gente precisa entrar, Thiago. É um lugar que nós devemos entrar e buscar, e eu creio que isso vai trazer experiências para essa geração, porque os nossos pais fizeram. Os nossos pais pagaram esse preço. Não foi de graça que isso foi liberado, essa convicção, essa autoridade, né? E os dons estão aqui. E a própria Bíblia nos diz, vocês devem buscar esses dons. Vocês devem ir atrás, vocês devem pedi-los, vocês devem conquistá-los, né? E como nós conquistamos isso? Debaixo de oração, debaixo de jejum. Então, eu creio, Thiago, que essa expectativa e essa influência, ela está muito ligada à disposição que nós temos de nos aprofundar em Deus. E esses homens fizeram isso. E eu creio que chegou a nossa hora. Chegou. Né? Eu me coloco também nessa posição, eu preciso buscar mais, sempre mais, cara. Sempre. Não tem um fundo, cara. Você vai, e sempre tem um lugar a mais. Sempre tem uma revelação maior, sempre tem uma resposta de Deus assim diferente. Mas eu tive essas experiências de ver, né? Amém. De ver assim e de sentir, de maneira que eu me joguei no chão, não conseguia ficar em pé. Amém. Agora, amém. E é dessa forma que a gente encerra o podcast, o Upcast dessa noite. Se o Thiago quiser fazer aquele fundinho. Já estamos no retetê aqui. A gente não pode ver alguém da Bleia assim e deixar ele quieto, né? Mas, gente, mais um aviso aqui muito importante. Você que está assistindo esse Upcast e quer ajudar de alguma forma, financeiramente, com oração, com alimentos, com gasolina, com alguma coisa, deixa Deus te usar. Você pode nos procurar em algum lugar dessa tela aqui, chama a gente, fala que Deus está tocando seu coração para isso, pede ajuda do seu pastor, mas se você deseja que isso seja propagado cada vez mais, nós temos sonhos altos, Thiago. Grandes sonhos para isso, para esse projeto, e você pode ser canal de bênção para as nossas vidas, né? Além de curtir, se inscrever aqui na nossa página no YouTube, além de seguir o Upcast lá no Instagram, você também pode estar nos abençoando. Então, segue a gente, segue a MV7 Consultoria, eu acho que está passando aqui também. Como eu falei no começo, talvez você chegou pela metade aí do vídeo, nós estamos num lugar aqui, numa parceria com a MV7 Consultoria, onde você pode dar um up nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais própria, na mídia social da sua empresa, do seu negócio, da sua ONG, não sei. Mas você quer uma assessoria nessa área, procura eles fazem toda a assessoria para vocês, te dão todo o suporte, e também você pode estar gravando um podcast aqui nesse lugar e pode ser muito abençoado também. Procura Matheus e a Vânia aí e vamos junto em nome de Jesus. E encerramos agradecendo mais uma vez a sua presença, sua disponibilidade, o seu coração. Tenho certeza que tem tocado muitas pessoas.
né, tem tocado a minha vida, mesmo acompanhando daqui. Eu sigo as fotos, as lives e as canções, e que Deus realmente te prospere na sua casa, sua família, Assembleia de Deus sede lá de Paranaguá, sua região. Em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos sobre aquele lugar, aonde você colocar a planta dos seus pés, a palma de suas mãos, é de vocês por herança em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Continue com um pouquinho da ministração aqui agora. Eita Deus. Yeshu, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia.